Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Danielson Varpechoski, vosso irmão em Cristo, Pastor Dani, como o pessoal me chama. Hoje é dia 15 de agosto de 2024. Estou aqui em Panambi, hospedado na casa dos queridos irmãos Kiko e Lenir. E hoje de madrugada eu estava no trajeto entre a região missioneira e Cruz Alta, entre Guarani das Missões e Cruz Alta. Era de madrugada. E eu vinha meditando a palavra de Deus. Isso aqui é um testemunho que eu estou dando, algo que aconteceu comigo e que eu quero compartilhar. Eu vinha meditando e pensando em várias coisas e me ocorreu que eu nunca tinha visto ninguém explicar, eu particularmente, talvez tu já tenha ouvido, mas eu nunca tinha ouvido alguém explicar nada sobre aquele termo bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tá? Jesus disse isso, registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, também em Lucas. E eu nunca vi ninguém explicando o termo. A gente parece, sabe, o óbvio também tem que ser questionado. Parece que pobre de espírito, todo mundo sabe o que é, para que perguntar? Mas eu fiquei pensando, eu pensei nisso e falei com Deus em voz alta: Senhor, eu posso pesquisar eu posso achar que entendi a minha vida toda esse termo, eu posso pesquisar no Google para ver o que se diz sobre esse termo pobre de espírito, eu posso entrar em contato com meus professores que são teólogos famosos, tudo isso. Mas eu gostaria de pedir, Senhor, que já que foi Jesus que falou, que o próprio Jesus me explique, né? Que o Espírito Santo, enviado em nome de Jesus, me esclareça sobre isso. E continuei orando nesse sentido, sabe? Eu fiquei intrigado com esse termo. Não sei se alguma vez tu já parou para pensar pobre de espírito. Parece que é uma coisa tão óbvia que tu nem para pensar o que pode significar. E eu fui pensando nisso. Daí eu me lembrei que Jesus, depois que eu fiz essa oração, né? E o Espírito Santo nos lembra das coisas. Eu me lembrei que a palavra que Jesus não falava português. Ele não falou pobre e nem falou de espírito, né? Na língua daquela nação, a palavra espírito não é espírito, mas é sopro, ruach. Sopro, mas no sentido de fôlego, né? O fôlego que sai do pulmão. Sopro no sentido de fôlego. Ruach. O próprio Espírito Santo é chamado de Ruach Kadosh. Né? Então, Ruach, ou seja, fôlego. E pobre é algo que se é carente, algo que se tem falta, algo que é fraco. Daí eu fiquei pensando, fraco de fôlego, bem-aventurados fracos de fôlego. Até eu brinquei comigo mesmo e falei, será que felizes são aqueles que têm asma? E daí eu lembrei que eu mesmo tive asma, né? E também a gente passou pela pandemia, pelo pico pandêmico de Covid, tantas pessoas estavam com problemas respiratórios. E quando a gente está com algum problema respiratório que não consegue respirar, a gente faz força para respirar quando tem asma, quando está com pneumonia, quando está com Covid. A pessoa tenta puxar o ar para dentro, tenta puxar o fôlego, mas não consegue respirar, não consegue força. E nessa hora de aflição, tu não pensa em nada, tu pensa simplesmente em respirar. Tu pensa simplesmente em ter o ar para permanecer vivo. Tu pensa simplesmente em receber esse fôlego, receber esse ar em ti para não perder a vida. No momento que tu tá numa crise respiratória, não importa qual é a marca do teu tênis, se o teu celular é novo ou é velho, se tu tem casa própria ou alugada, na hora que tu tá sufocando com uma crise respiratória, na hora que tu tá fraco de fôlego, não faz diferença se o teu partido político ganhou ou não, não faz diferença se teu time de futebol ganhou ou não, não faz diferença se teu artista que tu é fã tá fazendo show. A única coisa que tu pensa e pode pensar é que nada mais tem valor a não ser o próprio ar, o próprio fôlego que está te faltando. O fraco de fôlego, ele é muito objetivo, ele sabe que ele precisa do fôlego, ele precisa do ruach, ele precisa disso, e nada mais importa.
O pobre de espírito é aquele cujo, estava comentando até com a irmã Lenir, né, e ela usou um termo muito legal, que o pobre de espírito, então, é aquela pessoa cujo Jesus basta. Não precisa fama, não precisa mais nada, mas sim essa ânsia, da mesma maneira que a corça suspira pelas águas, a alma do coração da pessoa que é pobre de espírito, que é fraco de fôlego, suspira pela presença de Deus, e desses que buscam a Deus até o seu último suspiro, desses é o reino dos céus, desses que não se desviam para as coisas desse mundo, desses que não se desviam para as concupiscências dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, desses que não se desviam para as manjares do inimigo, esse que tem como único objetivo ter o fôlego de vida, esse que é pobre de fôlego, esse que é fraco de fôlego, esse que é pobre de espírito, desses encontrarão aquilo que buscam, que é a própria presença de Deus, o sopro de vida que salva. E é desses que é o reino de Deus. Queria compartilhar isso. O que vocês sentiram dessa experiência que eu tive? Que Deus faça de nós também pobres de espírito, que anseiem pela presença dele com toda a força possível. Que nós possamos ser esses bem-aventurados. Que Deus te abençoe. Sou o pastor Dani. Até o próximo vídeo.